Um conto sem liberdade. Iracema Fuch. Não há nada mais inconveniente que um pedido de socorro mágico. Como uma coceira insistente naquele ponto inacessível das costas, ou um espirro que não quer sair, acomoda-se no canto da mente, cutucando periodicamente a consciência de quem está aberto para essas energias e por acaso encontra-se na região do mage que precisa de ajuda. Um chamado desses só pode ser lançado, obviamente, em casos extremos, de forma que não há dúvidas de que o pobre ser que o lançou está experimentando uma intensa dor física ou pesado estresse emocional. O vidente verde estivera perfeitamente feliz em ignorá-lo até ser atingido pela primeira onda. Não deixara de responder ao chamado por maldade ou por ser dotado de personalidade particularmente fria. Era justamente por serem demasiado sensível a energias como essas que não encontrava ânimo para segui-las. Se respondesse a cada agitação de magia que sentisse no ar, jamais seria capaz de terminar de beber seu chá calmamente, como fazia quando foi atingido. Mas a onda veio e a xícara escapou de seus dedos, estilhaçando-se no chão de madeira. Não parou para limpar a bagunça. De fato, já corria casa fora e mato adentro quando foi atingido pela segunda onda que, para sua incredulidade, veio ainda mais intensa que a primeira. Arrepiou-se diante do reconhecimento daquilo como sendo energia em seu estado mais cru, concentrada em uma massa tão estonteante grande que emanava em ondas. Algo grande estava acontecendo, algo importante, e ele estaria lá para desempenhar seu papel milenar. Uma tarefa cuja importância apenas um ser tão antigo quanto ele seria capaz de apreciar por completo, o de testemunha. O terceiro impacto quase o fez tropeçar. As árvores voavam à sua volta à medida que acelerava mais e mais, temeroso de perder, seja lá qual fosse o fenômeno do qual se originavam as pulsações crescentes. Jamais sentira uma magia tão impregnada de vida. Parecia quase consciente. E o mais perturbador de tudo é que estava sendo liberada. Não controlada e aplicada como faria o bom mage que dobra a natureza à sua vontade, mas sendo solta ao mundo como a água que jorra de uma nascente. Estava perto. As árvores acabaram subitamente na borda de uma campina artificial, revelando aos olhos surpresos do vidente uma construção humana em seu centro. O prédio era bruto e imponente, rodeado por uma grade alta coberta de arame farpado. Uma ferida no cerne da floresta. As longas janelas escuras vedavam a entrada do mundo, contendo entre si os segredos do que se passava do outro lado do vidro espesso. E ele parou. Seu corpo estacou em plena corrida, quase derrubando-o para frente em sua repentina rigidez. A perplexidade estampada em seu rosto diante do instinto ridiculamente primitivo que emergiu de seu âmago, gritando-lhe para sair dali, para não se aproximar daquilo. O impulso aumentando em urgência quanto mais observava a larga construção industrial à sua frente. Outra onda de energia o atingiu, selvagem e quente, todos os músculos de seu corpo agora tensos. Qualquer que fosse a origem daquilo, estava instável. Era algo absurdamente poderoso e estava instável. Foi quando a periculosidade da situação se assentou em sua mente que percebeu o que saturava o ar: magnetismo espiritual. Havia um mage ali e sua alma pedia, não, exigia ajuda. E a do vidente, para seu assombro e fascínio,
estava reagindo a essa alma desesperada. Requeria todo o seu autocontrole permanecer onde estava, parado. Seu corpo ardia de tensão muscular diante do perigo, impelindo-o a correr e se esconder embaixo de uma pedra no continente vizinho mais próximo, enquanto sua alma impulsionava seu ser para a frente, ordenando que invadisse a construção e se pusesse à disposição daquele que o convocava. Sua curiosidade agregou-se às vontades e se agarrou à decisão de ficar parado. Afundou as unhas na árvore mais próxima para prevenir seu corpo de sair andando sozinho, fosse adiante, fosse em fuga, e esperou. As ondas ainda estavam aumentando e começavam a afetar o ambiente. Seus ouvidos captavam no vento agitado o sussurrar de manadas partindo em debandada, enquanto a seus pés pequenos insetos brotavam da terra para se arrastarem para longe o mais rápido possível. Os galhos balançavam no ritmo de uma respiração. Então o portão se abriu. O cheiro metálico de sangue atingiu o vidente, mas todo o seu foco estava nas duas criaturas pálidas que emergiram do corredor escuro, agora paradas sob o sol. O ar faiscava em torno delas. Pequenos corpos escondidos por gaze e esparadrapos, tiras de pano ensanguentado a esvoaçar onde se soltara. Crianças. Sua mente ardia, mas ele não se atrevia a respirar. A atmosfera contraía-se e se adensava em desafio na campina e sentia em cada fibra que podia chamar de sua que aqueles deuses infantes eram letais, de forma que deu ouvidos a uma emoção sempre útil denominada medo, e ficou paralisado e silencioso como um animal assustado no qual a presença deles o transformava. As portas das guaritas espalhadas pela grade começaram a se abrir. Humanos fardados e armados correndo na direção das duas figuras. A menor delas estendeu a mão e, com um gesto irreverente de seu punho, os homens desmoronaram, uma poça escarlate formando-se sob seus corpos na grama. Um passo hesitante para a frente pela maior pareceu despertar a outra, que se lançou a uma corrida graciosa pela grama, uma risada cristalina preenchendo a campina. Escalou com facilidade a grade, seguida de perto pela outra, deixando um rastro de gaze rasgada e sangue no arame farpado. Logo, ambas corriam lado a lado para a floresta e o vidente fez questão de queimá-las em sua mente, uma visão para levar consigo pelo resto de sua diminuta existência. Pois aquelas aparições não eram mages, eram almas roubadas do mundo a um tempo tão distante do agora que nem seus ancestrais seriam capazes de recordar como era respirar o ar de sua presença. E devolvidas à vida por ninguém menos que humanos. Pobres tolos, teriam percebido a gravidade de seus atos antes do fim? Observou as crianças verdes de almas velhas sumirem em um ponto abençoadamente distante da linha de vegetação, rapidamente engolidas pela sombra das árvores. Passou mais um bom tempo imóvel, bestificado. Mas sua missão ainda não acabara. Eventualmente, quando seu coração voltou a um ritmo adequado e suas mãos não mais tremiam, direcionou-se ao prédio. Seus calcanhares pinicavam do capim estranhamente estático que o espetava através das calças. O outono deixara a graminha amarronzada como sangue seco. Parou na frente dos portões da grade, acariciando-os. Cumprimentou o metal com gentileza, empurrando-o para o lado. As barras cederam, dóceis sobre sua mão. Os corpos estavam dispersos no gramado, formas moles e estranhas com suas pequenas armas inúteis ainda em mãos. Quase 2 dezenas. A folhagem estava sob os pés do verde,
A folhagem estalava sob os pés do verde à medida que se aproximava dos portões escancarados e do corredor pálido que o procedia. Conteve o impulso de cobrir o nariz quando adentrou o prédio. Morte impregnava o ar. O corredor abria-se em um saguão e ele estacou boquiaberto. Havia sangue nas paredes. Havia sangue no teto. Não havia corpos no chão. Ao menos, nada que pudesse ser reconhecido como um. Então, era assim que humanos reagiam quando em proximidade a uma onda de energia pura, pensou, a incredulidade sobrepondo o horror. Eles espocam. Seguiu o rastro dos dois seres pelo sangue quase seco, lamentando pelo estado cada vez mais deplorável de suas botas. Chegou finalmente a uma sala escura e isolada no subsolo, onde os restos do que parecia um enorme aquário lançavam um brilho fantasmagórico pelo ambiente. Os mecanismos nas bancadas e os quadros cobertos de análises eram autoexplicativos. Um laboratório. O vidente verde vira o que havia para ser visto. Saiu às pressas da construção, alma arrepiada com o excesso de antivida do lugar. Há tempos não ficava tão agradecido com a dança do sol sobre sua pele. Podia sentir outro mage aproximando-se, provavelmente movido por curiosidade semelhante à sua. Não seria o último. O mundo todo deve tê-lo sentido despertar, seus príncipes. Terrivelmente satisfeito consigo mesmo por ter sucedido em mais uma tarde como testemunha do mundo e quase conseguindo aparentar a calma que não sentia, deu meia volta e fugiu. A risada dela ecoou, cristalina e insana, pela campina. Não muito depois, a dele juntou-se à dela. O garoto parou sobre um amontoado de pedras gastas, olhando para cima. Estava um pouco tonto, embora não sem ar. Nunca mais ficaria sem ar. O sol era quente, grande e branco sobre eles. O céu era maior ainda. Observou o azul que se estendia de um horizonte ao outro sem uma única nuvem, encantado. Era tão livre, assim como eles. O sussurro distante dela sobre a grama chamou sua atenção e ele olhou em volta. A pequena figura dançava rapidamente pelo espaço aberto, girando com os braços para cima enquanto cantava algo ininteligível entre os risos. Estava radiante. Ele mal percebeu o rastro escuro que ela deixava em seu caminho. Não importava. Correu para alcançá-la, a grama molhada grudando-se aos seus pés nus à medida que ganhava impulso. Há quanto tempo não corria? Deixou outra gargalhada encher-lhe a boca. Não a ouviria mesmo, com o vento nos ouvidos. A garota parou de cantar por um instante, deleitando-se com a risada do outro. Sentira a falta do som. Olhou para ele com um sorriso que teria feito seu rosto doer pela falta de uso, se ainda se preocupasse em sentir dor. Podia sentir sua presença como ondas, felicidade que espelhava a dela. Nem se irritou por não poder ver seu rosto, ou se importou por ele não poder ver o dela. Ele não precisava ver seu sorriso para saber que estava lá. Deu-lhe as costas e correu. A luz rodopiava à sua volta, brilhante e quente como deveria ser. O vento cortando o pouco de pele exposta devido à velocidade da corrida. Seus pés sangravam, as tiras de gaze rasgada se perdendo na vegetação rasteira, e ela ria. Mais à frente, no fim do amplo espaço, deu um salto no ar e girou, parando perfeitamente equilibrada em um dos galhos mais grossos do topo da árvore mais próximo.
havia alcançado o bosque. Encostou-se no tronco para esperar o outro. A pressão do seu braço contra a madeira extraída, a pressão do seu braço contra a madeira extraía algumas gotas de sangue quase seco das faixas de tecido sujo que cobriam o membro, o líquido espesso grudando na planta. Seu sorriso alargava-se com a contemplação da densa vegetação diante de si, perfeita para esconder alguém, ou dois alguéns. Virou-se a tempo de vê-lo saltar na sua direção, pousando graciosamente ao seu lado no galho. A gaze folgada abraçava seu crânio por inteiro, puxada para o lado de forma a revelar apenas uma faixa escura entre as várias camadas de tecido. Íris verdes queimavam nas sombras, observando-a. Conseguimos, disse a garota, sua voz abafada por um arranjo facial similar ao dele. Estamos livres, ele sussurrou, como que com medo de que, se falasse alto demais, pudesse acordá-los daquele lindo sonho. Livres, ela repetia, saboreando a palavra. Sim, e juntos. Ele passou a mão carinhosamente pelo rosto dela, a palma parando sobre uma bochecha, enquanto o movimento reconfortante do polegar afastava um pouco mais o tecido, expondo pele pálida onde deveriam haver sobrancelhas. Olhos tão verdes quanto os dele o encaravam de volta, divertidos. Senti sua falta, disse ele, e eu a sua. Não me ouviu chamando? Ouvi. Seus olhos estreitaram-se um pouco e ela sabia que ele estava franzindo a testa. O que foi aquilo? Não importa. Mas estamos soltos. Ela lembrou, seus olhos brilhantes demais. Livres. Aquilo não importa. Aquele lugar inteiro não importa mais. Não existe mais. Isso. Agarrou seu pulso, rasgando o tecido que o cobria e o balançando na sua frente. Não existe mais, declarou, jogando o pano no vento. Isto, indicou, apertando os dedos pequenos contra uma veia latejante no pulso recém-despido. É o que importa. Vivos. O garoto observou a mão dela, o tecido duro e seco quebrando-se nas pontas dos dedos pressionados contra sua pele pálida. O cheiro era ácido e metálico e ele queria chorar. Concordou lentamente. Vamos para casa, pediu. Outra gargalhada rasgou a campina. Ela assustou-se ao perceber que a risada era dela, o que só a fez rir mais. Era um riso horrível. Casa, sim, lembro disso. Eu só quero paz, sussurrou, seu tom alertando-a para a mudança em seu humor. O riso parou imediatamente. Ela o examinou com cuidado. Parou para realmente senti-lo. E percebeu. Sentiu seu âmago contorcer-se. Não gostou do que viu. Odiou e fechou os olhos. Mas o que via não era com os olhos. Queria se encolher e dormir, mas já dormira demais. Ele que não dormira. Suspirou e olhou para ele. Verde em verde. Primavera em primavera. Sorriu. Paz! Exclamou. Claro, e por que não? Pegou-o pela mão. Vamos para casa, sim? Achar sua paz. Ele também a examinava com cuidado, mas não entendia o que via. Inspirou lentamente o ar fresco. Sua cabeça latejava. Será que um dia pararia? Sorriu para a delicadeza ao seu lado. O velho saberia o que fazer. Sim, vamos para casa. Os dois saltaram, o vento suave ao seu redor. O sol era grande e branco acima deles. O céu imenso. A onda de energia lançada pelo riso dela, ao pairar no ar, maior ainda.